Pessoal, bom dia. Então, a gente vai dar início aqui ao segundo webinário do CCTA Embrapi. Então, hoje a gente tem como convidado internacional o Dr. Dário Fausa, que vai ministrar a palestra Tratando no Útero, potencial da administração intrauterina de células-tronco mesenquimais para o tratamento de anomalias congênitas. O Dr. Dário Fausa, ele é médico e ele tem doutorado pela USP. Ainda na USP, ele realizou um internato e residência em cirurgia geral e pediátrica. Ele, ele mora nos Estados Unidos, né, desde a década de 1990, onde ele completou os treinamentos adicionais, diversos fellowships e pós-doutorados, todos no Boston Children's Hospital e na Harvard Medical School. Atualmente, ele é membro do corpo clínico do Departamento de Cirurgia e do Centro de Cuidados e Cirurgia Fetal do Boston Children's Hospital, além de professor associado de cirurgia na Harvard Medical School. O Dr. Dário Fausa, ele tem uma extensa bibliografia com vários artigos originais, artigos de revisões, capítulos de livros publicados, e além disso, ele é destinatário de diversos prêmios e honrarias nos Estados Unidos e no exterior. Ele foi pioneiro nessas novas estratégias baseadas em células para o tratamento de doenças congênitas, incluindo princípios de engenharia de tecidos fetais em paralelo à gestação e da terapia com células tronco transamnióticas, o que ele chama de TRESCT, entre outras. Então, ele tem um extenso histórico da orientação de estagiários cirúrgicos que seguiram para carreiras de sucesso em cirurgia pediátrica. Doutor Dário, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso webinário e dou a palavra para você. Obrigado, Juliana, pela introdução generosa. É um prazer sempre interagir com os colegas do Brasil. Eu não estou vendo ninguém por enquanto, mas depois das perguntas a gente conversa mais. O foco da aula, eu estou apertando aqui, Juliana, e não está indo para frente. Tenta clicar em cima da sua tela. De novo, na tela de apresentação e ver se ele muda. Não, quando a gente testou antes estava funcionando. Estava funcionando. Quer parar o compartilhamento e compartilhar novamente? Não tem problema. Tá bom, agora funcionou, né? Agora foi. Tá bom. Desculpe, pessoal. O foco dessa conversa vai ser um pouco mais específico do que apenas o uso das células mesenquimais. Aliás, eu vou expandir um pouco, mas a especificidade tem a ver com o meio de administração dessas células. A gente vai conversar sobre o líquido amniótico como meio de administração dessas células. E como quase tudo em medicina, atualmente a gente tem que achar um acrônimo para descrever do que se trata. Nós sugerimos o termo TRACIT, de Transamniotic Stem Cell Therapy, que pegou e o pessoal está usando bastante aqui. Ok, está meio complicado às vezes ir para frente, mas está indo. Essa imagem deve ser conhecida de muitos de vocês. Ela, na verdade, foi produzida para um show de TV nos anos 80 e tem sido bastante usada por vários motivos. Mas eu estou usando aqui para ilustrar a singularidade do meio fetal. De um lado, a gente tem um indivíduo altamente imaturo, crescendo e se diferenciando rapidamente, e de outro, a gente tem anexos fetais, cordão umbilical, placenta, o líquido amniótico, as membranas gestacionais, que juntos, esses elementos conspiram para nos propiciar oportunidades terapêuticas que a gente nunca vai ter na vida pós-natal. De todos esses elementos que vocês estão vendo na imagem, o líquido amniótico é de longe o menos invasivo. Uma amniocentese é bastante segura em mãos experientes e é o meio menos invasivo de se acessar esse ambiente. Só que, até recentemente, imaginava-se que o líquido amniótico é um meio pobre em termos terapêuticos. Tudo que pudesse ser colocado no líquido amniótico seria apenas engolido ou aspirado pelo feto.
Por isso que até então, o que havia se tentado em terapias intraamnióticas é o uso de nutrientes e algumas drogas, mais uma vez com a noção de que o feto apenas poderia engoli-las ou aspirá-las. Células têm sido administradas no feto já há mais de 30 anos experimentalmente e mais de 10 anos clinicamente. Existem vários clinical trials de terapias uterinas, celulares intrauterinas, mas todas utilizando meios tecnicamente difíceis e a gente descobriu, porém, mais ou menos recentemente, que essa interface que está highlighted, que está mostrada aqui, essa interface entre a placenta e o líquido amniótico, na verdade, é biologicamente ativa. Se a gente der uma olhada num cartoon ilustrando a histologia dessa interface, a gente vê o líquido amniótico de um lado, o amnion, o chorion, e logo em seguida a placenta. Aqui, amnion aqui, chorion aqui, placenta aqui. E a gente demonstrou que, na verdade, existe transporte ativo de células e grandes moléculas através dessa interface. E, para minha surpresa, isso é uma demonstração relativamente recente. Esse é um primeiro trabalho nosso, outros se seguiram, como vocês podem ver, de 2020. Então, essa noção de que a interface amnioplacentária é biologicamente ativa é bastante nova. E essa é uma das bases do TRACET, isso é, células e também grandes moléculas administradas do líquido amniótico chegam no feto não só porque o feto pode às vezes engoli-las, o que não ajuda muito em termos de células, mas a principal via de acesso desses agentes ao feto é, na verdade, a interface amnioplacentária. Então, repetindo, injeta-se células ou grandes moléculas, elas passam para a placenta e da placenta elas ganham a circulação fetal. Em outras palavras, o líquido amniótico é uma janela à circulação fetal. Essa noção era desconhecida até recentemente. E quando a gente vê, em particular, para onde que essas células vão, depois que elas são administradas no líquido amniótico, o principal sítio para o qual essas células vão é a medula óssea fetal. A gente vai conversar um pouco mais a respeito daqui a pouco. Essa é uma imagem de líquido amniótico fresca, líquido amniótico humano, corada por azul-tripã. E como vocês podem ver, azul-tripã ele cora as células mortas em azul. E vocês podem ver que a grande maioria dessas células são mortas, azuis e mortas. Mas vocês estão notando aqui uns pontinhos bem brancos, está vendo aqui ó, na minha seta? Essas são células vivas. Pouco menos de 2% das células amnióticas são vivas. Só que a grande maioria desses poucos menos de 2% são células tronco. E esses são os fenótipos de células tronco amnióticas identificados até agora. Se a gente olhar quais agentes foram utilizados para TRACET até agora, a gente vai ver que todos eles, as células mesenquimais, hematopoéticas e neurais, são fenótipos de células que existem no líquido amniótico ou podem existir. No caso da disease specific, células neurais, mais especificamente o caso de malformações do tubo neural, por exemplo, espinha bífida, que leva à presença de células tronconeurais no líquido amniótico que normalmente não existem. Por isso que o neural aqui está relacionado ao disease specific. Mas o ponto desse slide é enfatizar o fato de que as células usadas até agora para TRACET são células que já ocorrem no líquido amniótico. Em outras palavras, TRACET é não somente uma magnificação do que essas células já estão fazendo. De todas essas células, a mesenquimal é a única que está presente no líquido amniótico durante toda a gestação. As outras
estão presentes em determinados momentos da gestação, mas não em toda a gravidez. E a gente vai passar mais tempo conversando sobre elas. Se a gente fizer uma citometria de fluxo dessas células, a gente vê os marcadores positivos e negativos típicos de uma célula mesenquimal, mas elas têm também marcadores de pluripotência mais primitivos, aqui mostrados em vermelho, que geralmente não estão presentes em células mesenquimais da medula óssea na vida pós-natal, mas elas estão presentes aqui na vida pré-natal. Isso eu estou colocando aqui para ilustrar que essas células são particularmente úteis em termos terapêuticos, mas não são tão primitivas quanto as células embrionárias. Isso, elas são úteis e, ao mesmo tempo, mais seguras. Elas não se transformam em células cancerosas, por exemplo. Se a gente fizer uma citometria de fluxo das células mesenquimais do líquido amniótico, medula óssea fetal e cordão umbilical, eles são indistinguíveis. Eu acho que, na verdade, é a mesma célula simplesmente circulando em compartimentos diferentes. E aí isso me traz a segunda base que justifica o princípio do tracer. Então, a primeira base é o transporte através da interface amnioplacentária. A segunda é o papel biológico dessas células. Por que o líquido amniótico tem células-tronco? Não é por acidente, elas não estão lá por acaso. A gente não sabe o papel biológico de todas elas ainda, mas o das células mesenquimais a gente sabe. Isso aqui é uma região lombar de um feto de carneiro, no qual a gente criou duas lesões idênticas, mostradas aqui pela minha seta. Uma delas a gente deixou aberta e a outra a gente cobriu com uma membrana semipermeável, aqui em branco. Essa membrana permite o transporte de água em moléculas, mas não de células. E a gente colocou o animal de volta no útero e notou que as lesões expostas às células amnióticas cicatrizaram bem mais rápido. As que não estavam expostas também cicatrizaram, mas muito mais devagar e com um milieu extracelular bem diferente. Não vou ter tempo de mostrar todo o estudo aqui, mas eu vou mostrar aqui à direita essas células mesenquimais que foram marcadas, e você vê que elas estão ocupando a cicatriz. Isso é, essas células contribuem ao processo de reparo tecidual no feto. É um trabalho de 2011 que, a que eu saiba, foi a primeira demonstração de um papel biológico para a célula amniótica. Até então, assumia-se que as células estavam lá simplesmente descamadas no fim do seu ciclo, principalmente células mortas de pele, como a gente sabe, e que, por isso, o líquido amniótico era mais um depositório de células mortas ou morrendo, mas não é verdade. Na verdade, essas células estão lá, elas têm um papel, pelo menos o das células mesenquimais, um dos papéis é esse. Os papéis biológicos das outras ainda estão por ser determinados, mas a mensagem aqui é que o tracer é uma magnificação do papel biológico dessas células e de um modo bem menos invasivo do que uma punção de cordão umbilical ou de placenta. Ao longo do princípio de que essas células mesenquimais têm um papel biológico, a gente então quis estudar, será que elas vão estar alteradas na presença de doenças? Então a gente fez citometria de fluxo no líquido amniótico em modelos animais de certas doenças, começando com o modelo de defeitos do tubo neural, que é um modelo elegante. Se você administrar ácido retinóico nessa dose mostrada aqui na tela, no dia de gestação 10 de um rato, por exemplo, o rato vai até o dia 22. E22 quer dizer, é o termo. Se você administrar ácido retinóico de gestação 10, tem que ser entre 6 e 8 da tarde, acredite se quiser, bem preciso. Eles desenvolvem defeitos do tubo neural, incluindo espinha bífida e exencefalia, ou às vezes a combinação dos dois. Mas eu descrevi brevemente o modelo para ilustrar que a gente, ao fazer a citometria de fluxo do líquido amniótico nesse cenário, a gente vê que a celularidade do fluido é bem alterada. O número de células aumenta bastante e a proporção de células mesenquimais
relativamente diminui. O número absoluto delas é grande, mas em termos relativos diminui. Como se fosse esse cenário é compatível com o processo de consumo dessas células na vigência do defeito. O que corrobora a noção que eu acabei de mostrar de que essas células mesenquimais têm um papel no feto de reparação de tecidos. Ao longo do tempo, durante a gestação, você vê o E quer dizer dias de gestação. Você vê que é um processo dinâmico que muda bastante. Uma outra doença que a gente também pode fazer um modelo animal é o retardo de crescimento intrauterino, ou IUGR, no acrônimo em inglês, que hoje em dia está mais sendo chamada de Fetal Growth Restriction, mas o termo IUGR ainda é bastante usado. É um modelo relativamente simples de colocar um animal em câmeras de hipóxia e animal grávido, e ela desenvolve a IUGR. E quando a gente faz citometria de fluxo nesse modelo, a gente também vê um padrão de consumo das células mesenquimais, mais uma vez sugerindo que existe um papel biológico dessas células, e no caso das células mesenquimais, esse papel é de reparo de danos no feto. A combinação do transporte de células do líquido amniótico para a placenta, através daquela interface, com o fato de haver um papel biológico dessas células, ambas essas noções são recentes, mas são as duas que embasam o TRACET, Transamniotic Stem Cell Therapy, que é muito menos invasivo do que qualquer outro tipo de administração de célula ao feto. Até agora, essas são as doenças nas quais o TRACET se mostrou benéfico em modelos animais. Aqui embaixo à direita, doenças do sangue, há uma lista dentro dessa lista, é claro, e essas doenças se beneficiaram tanto de células mesenquimais como células hematopoéticas. Não vou ter tempo de conversar sobre tudo isso, mas vamos conversar sobre algumas que estão prestes a ser utilizadas clinicamente. Por falar nisso, a maior parte dessa conversa vai ser em modelos animais, mas a translação clínica do TRACET está em processo acelerado. Aqui em Boston, a gente vai começar com a IUGR. Eu vou discutir isso um pouquinho no fim da conversa. E aí no Brasil, a gente está planejando fazer em modelos em crianças com gastrosquise, justamente aí no Hospital Albert Einstein. Eu tenho colaborado bastante com a Juliane e com o Dr. José Mauro, meu colega de turma aí da USP, e a gente está bastante excited, como dizem aqui os americanos, sobre essa colaboração entre nós e o Brasil. É bem possível até que, certamente, acho que o Brasil será o primeiro a fazer gastrosquises no mundo, e quem sabe, dependendo do que o FDA aqui nos disser, o Brasil talvez acabe sendo o primeiro no mundo em geral, porque as restrições tendem a ser um pouquinho mais benignas aí no Brasil. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre os desenvolvimentos experimentais que justificam bastante prevalente, 8 a 10% das gestações, pelo menos aqui nos Estados Unidos. É a segunda causa de morte de neonatos. A primeira é a prematuridade, quer dizer, é um problema de saúde pública. E é comum que a IUGR leve a sequelas permanentes, principalmente neurológicas. Às vezes são reversíveis, mas em boa parte dos casos não. A causa da IUGR ainda é desconhecida, mas existe um componente inflamatório que está cada vez mais dissecado e certamente presente. Às vezes a tradução ao português me escapa, mas a principal célula que faz parte, ou que drive, que impulsiona esse processo inflamatório é a Uterine Natural Killer Cell, célula uterina matadora natural, desculpa, é uma tradução literal, não sei como é que estão traduzindo essa célula no português. E
é justamente nessa atividade anti-inflamatória que a célula mesenquimal vai ter um papel. Essa inflamação da placenta vai prejudicar a implantação das células das artérias espirais, que por sua vez levarão a uma insuficiência de fluxo sanguíneo na placenta e de transferência de nutrientes ao feto, daí o termo retardo de crescimento intrauterino. Como eu disse antes, o processo de atividade anti-inflamatória é uma das mais prominentes das células mesenquimais, além de elas serem capazes de modular a angiogênese e a apoptose. É por isso que a gente tentou ver se a administração dessas células na vigência de IUGR poderia ser benéfica. Lembre ainda do que eu falei no começo, de que há evidência de consumo dessas células na presença de IUGR, como eu mostrei na citometria de fluxo naquele modelo animal antes. Então, a gente repetiu o modelo animal, que é uma câmara de hipóxia, e além de ter animais não tratados ou tratados apenas com soro fisiológico, a gente teve animais tratados com traced ou primed traced. Eu vou explicar o que é primed traced daqui a pouquinho. E depois, ao nascimento, a gente fez uma série de análises. Total de mais de quase 240 fetos. Quer dizer, o primeiro estudo foi bastante detalhado. O fenótipo das células, obviamente, tem que ser confirmado por citometria de fluxo, e isso aqui é para explicar o que é o primed. Na verdade, primed, isso não foi algo que a gente descreveu, já foi descrito antes, se você colocar interferon gama e interleucina 1 beta no meio de cultura dessas células 24 horas antes de colocá-las em vivo no animal, elas aumentam a sua capacidade anti-inflamatória. Isso chama primed. Por que isso acontece? Quais são as citoquinas que elas produzem mais? Está tudo isso bastante descrito. Nós repetimos isso nessas células, eu não vou ter tempo de mostrar, mas o princípio de aumentar a capacidade anti-inflamatória dessas células in vitro, antes de administração in vivo, já é bem estabelecido. As células também foram marcadas com a luciferase do vagalume, que é um ótimo marcador, é um marcador nuclear, quer dizer, a progenia das células traz o marcador com elas, e é um ótimo marcador para se traçar onde que células em amostras minúsculas, como essas em fetos de roedores, por exemplo, estão indo, porque é um meio bastante sensível de detecção dessas células através de ativação da luz, por exemplo. Que chama Relative Light Units, ou luminometria quantificadora. Again, desculpe, a tradução ao português fica meio pipocada, porque eu não sei qual o termo que se usa aí no Brasil. Mas aqui, luminometria, ilustrando o que eu acabei de falar. Várias análises foram feitas ao nascimento desses animais, e a gente primeiro notou que a eficiência da placenta, que na verdade é dividir o peso do feto sobre o peso da placenta, foi melhorada com ambos os traces, sem diferença entre os dois. E a gente notou que marcadores de inflamação placentária também foram melhorados. O vermelho quer dizer downstream da célula nuclear killer, uterine nutrient natural killer cell, e o azul é o upstream, que não deve ser modificado, e a gente notou aqui que não foi modificado, mas os downstream markers se modificaram bastante com o traced, confirmando que a atividade do traced nesse cenário de retardo de crescimento intrauterino é eminentemente anti-inflamatório. Muito interessante notar que marcadores de desenvolvimento do cérebro também se beneficiaram com o traced, que simplesmente é uma injeção de células na cavidade intramniótica, de modo a magnificar, a aumentar o que elas já estão fazendo. Eu repito, o traced é uma magnificação de algo que a natureza já está fazendo. A gente está dando, é quase parecido com uma transfusão de sangue. As células estão sendo consumidas como uma hemorragia, por exemplo, seria um consumo de células vermelhas. A gente está dando um empurrãozinho e repondo as células que estão consumidas. No caso do primed traced,
elas são células um pouquinho melhoradas no sentido de sua atividade anti-inflamatória, mas o princípio é o mesmo. E se a gente olhar marcadores de inflamação do sistema nervoso central, que também estão prejudicados na vigência de IUDR, o tracet foi benéfico também. Marcadores de apoptose e mielinização também se beneficiaram do tracet. É como se o tracet transformasse a IUDR de uma forma assimétrica. Aqui um parênteses. A IUDR tem duas formas: simétrica, na qual todo o feto está hipodesenvolvido, e assimétrica, na qual o cérebro está protegido e o resto do feto está pequeno. É como se o tracet transformasse os indivíduos na forma assimétrica, de modo a proteger o sistema nervoso central, que por razões óbvias é benéfico. A gente também pesquisou se havia algum efeito cardíaco e pulmonar na IUDR, que também tanto o coração como o pulmão podem estar prejudicados. Repetimos o experimento, mais uma vez, alto número de animais, aqui 255. Repetimos a mesma coisa, primed e non-primed. As análises foram um pouco diferentes, com foco no coração e no pulmão. A gente notou, em termos de morfometria geral, o coração, havia evidências de que o coração estava protegido pela atividade anti-inflamatória das células. Marcadores de strain cardíaco, como é que é strain? Strain, em português, é exerção cardíaca, foram beneficiados pelo tracet. Marcadores de fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar, que também acontece na vigência de IUDR, mais uma vez se beneficiaram. Nesse caso, principalmente o primed tracet. Sempre que você vê uma diferença, esse losango de um lado, mas não do outro, é porque o primed tracet foi melhor do que o tracet. Em conclusão, tracet aumentou a eficiência placentária, aumentou o peso em geral, o crescimento do feto, protegeu o sistema nervoso central, protegeu o coração e pulmão, e até protegeu a hematopoese também. Eu não vou ter tempo aqui de mostrar nessas células, nesse modelo. Tudo isso, aparentemente, a partir de uma atividade anti-inflamatória na placenta, que é onde está o foco da doença, na placenta. Vamos falar um pouquinho da gastrosquise, que aí também é dependente de uma atividade anti-inflamatória. Para quem não conhece gastrosquise, na verdade é um defeito congênito da parede abdominal, através do qual o intestino sai do abdômen dentro do útero e fica exposto ao líquido amniótico. Esse intestino exposto ao líquido amniótico se inflama bastante, porque o líquido amniótico produz uma agressão, um insulto químico ao intestino. Se vocês estão vendo aqui a grossura da alça intestinal dessa criança, é tão ou mais grossa que a perna dele, e demora bastante para essas crianças, às vezes, voltarem a ter função intestinal. Não é uma doença mortal atualmente, mas que pode levar um tempo de recuperação pós-natal de vários meses. Mais uma vez, a gente tentou usar a atividade anti-inflamatória dessas células para ver se é possível que ela diminua a gastrosquise nesse cenário. Vou mostrar aqui um modelo um pouco diferente em coelhos, não em roedores, e é um modelo cirúrgico. A gente tira, aqui é um membro inferior, nesse caso esquerdo, de um dos fetos de coelho. A gente cria o defeito cirurgicamente, talvez vocês possam ver aqui no círculo amarelo um pouco de intestino saindo, e aqui o feto se preparando a ser reconduzido ao útero, e através dessa abertura a gente injeta as células do tracet, ou salina, se for um grupo que é sham treated. Mais uma vez, obviamente o fenótipo das células tem que ser confirmado por citometria de fluxo, e as células são marcadas. Como é que a gente sabe se houve alguma atividade inflamatória ou não? Isso já está bem determinado em gastrosquise, que é basicamente a medida da espessura de certas camadas do intestino, mucosa, muscular e serosa. E antes de mostrar a histologia, até em inspeção visual, já parecia óbvio que os animais submetidos ao tracet, agora eu estou mostrando quais são o tracet e quais são salina e não tratado, mas os observadores, é claro,
eram blinded, cegos ao tratamento, mas retrospectivamente fica bastante claro que há uma evidência de pouca inflamação ou menos inflamação nos animais que receberam as células. Histologicamente, isso foi confirmado. A espessura da parede intestinal não foi absolutamente normal, mas claramente menor, menos espessa do que dos animais não tratados ou tratados com salina. E as células foram encontradas em todas as camadas, com exceção do endotélio do intestino. Interessante, a gente repetiu o estudo, mas dessa vez no modelo de gastrosquises de roedor, porque é mais fácil traçar as células nesse modelo. Cirurgicamente é um modelo mais difícil, porque é bem menor, mas a gente repetiu o traçar das células com a luciferase de vagalume nesse modelo. E a gente foi ver onde é que as células estão indo. A histologia confirmou a menor espessura do intestino, mas interessante foi notar que as células foram encontradas no intestino exposto, mas não no intestino não exposto, e em grande número, aliás, número maior, na placenta. E no cordão umbilical e na medula óssea do feto havia uma proporção razoável de células também. A gente sabe que a medula óssea, desculpe, é o quartel-general de reparo tecidual na vida pós-natal. Parece haver um paralelo com o que está acontecendo no feto aqui. Essas células não só estão presentes normalmente na medula óssea, mas essas atividades anti-inflamatórias que a gente vê desses modelos animais também têm uma participação na medula óssea. A gente não notou as células em nenhum desses sítios descritos aqui. Se você fizer um coeficiente kappa do homing das células para a placenta e para o intestino, a gente viu que elas eram independentes. Quer dizer, as células, parte delas estão indo para o intestino simplesmente porque o intestino está exposto à cavidade, e outras estão indo para a placenta, através daquela interface que eu falei no começo, e parte delas, pelo menos, estão indo para a medula óssea fetal. Vamos dar uma conversa, então, um pouquinho sobre a hérnia diafragmática congênita. Obviamente, não é uma doença exposta à cavidade, é um defeito no diafragma que leva a que órgãos abdominais migrem para o tórax. E a gente quis ver se Tracet faria alguma coisa na hérnia diafragmática, porque havia a demonstração do transporte através da interface amnioplacentária. Mas aí você pergunta, mas por que você vai usar uma terapia celular numa malformação estrutural tão grande como essa? Você não ia imaginar que o pulmão vai crescer pela simples introdução de células no líquido. Não íamos. Mas foi demonstrado recentemente que existe um componente inflamatório até mesmo em hérnia diafragmática, e que esse componente inflamatório é uma parte integrante da hipertensão pulmonar, que faz parte da fisiopatologia dessa doença. Então, a gente quis ver se Tracet faria alguma coisa na presença da hérnia diafragmática. O modelo da hérnia diafragmática é interessante, ele usa um herbicida, o nitrofeno é um herbicida que foi banido em alguns países, mas ainda está em uso em outros, e é possível adquirir comercialmente. E você tem que administrar dissolvido em azeite de oliva, nessa dose descrita aqui, e ele leva à presença de hipoplasia pulmonar e hérnia diafragmática congênita. Primeiro a gente fez uma morfometria geral para ver se havia algum efeito em algum lugar. E conforme esperado, não se viu nada em termos de número de alvéolos, tamanho do pulmão, mas notou-se uma diminuição estatisticamente significativa na espessura das arteríolas, na presença do Tracet. E se a gente, num estudo seguinte, a gente olhou para marcadores de tônus vascular pulmonar, e 4 dos 5 que são conhecidos por estarem alterados na vigência diafragmática foram melhorados pelo Tracet. Eles estão ilustrados aqui. Então, havia evidência de que o Tracet talvez possa ter um efeito hemodinâmico na hérnia. Quer dizer, o pulmão não vai crescer, mas talvez a hipertensão pulmonar, que é um componente significativo da fisiopatologia, talvez pudesse ser melhorado pelo Tracet. Para testar se isso realmente aconteceu, a gente teria que fazer ecocardiograma
em fetos de ratos. E, por incrível que pareça, isso é possível. Aqui é o exemplo do setup que a gente tem aqui. E com ultrassom de alta frequência, alta resolução, é possível fazer ecocardiograma de fetos de ratos. Esse é um vídeo só para ilustrar como a resolução do método é muito boa, e não só qualitativamente, mas quantitativamente, várias medidas podem ser feitas. Algumas das medidas envolvem a resistência pulmonar vascular, PAAT, conforme se mostra aqui, e medidas de função cardíaca também, como o Global Longitudinal Strain, não sei em português, estresse longitudinal global, e a fração de ejeção. A gente notou um aumento, uma melhora nos parâmetros de pressão arterial na artéria pulmonar, e a gente notou que a função do ventrículo direito melhorou pelo Tracet. Nem tanto o ventrículo esquerdo, mas o direito, que é o mais comprometido na hipertensão pulmonar. Quer dizer, houve evidência funcional de que o Tracet, aparentemente em sua atividade anti-inflamatória, minimizou o componente de hipertensão arterial no pulmão e no coração direito na área diafragmática. Isso pode ter consequências significativas clinicamente, lembrando mais uma vez que é uma terapia minimamente invasiva, é só uma injeção, é uma amniocentese reversa, né? Brevemente, eu vou mencionar que, como eu disse no começo, as células mesenquimais não são únicas que podem ser usadas para Tracet, as células hematopoéticas também nós usamos, temos usado. Vou ilustrar com apenas um exemplo de um dos experimentos, usando a hemoglobina, a subunidade beta da hemoglobina, na qual certas mutações podem levar a anemia falciforme e beta-talassemia. E a gente, então, terapia gênica para esse cenário já está sendo feita há tempos, inclusive com clinical trials em humanos, mas ninguém ainda usou o Tracet para isso. Mais uma vez, eles usam a punção da artéria, do cordão umbilical, da placenta, que, como eu disse no começo, é arriscada. Então, a gente tentou testar se a simples injeção da célula no líquido amniótico pudesse levar aquele transporte através da interface amnioplacentária e potencialmente corrigir ou minimizar o defeito gênico, mas usando uma célula manipulada geneticamente. Então, a gente usou células hematopoéticas obtidas a partir do líquido amniótico, que elas existem, como eu disse no começo, em certos termos da gestação. O fenótipo delas foi comprometido, mas a gente manipulou essas células com um vetor viral que carregava o gene para hemoglobina subunit B, e também um marcador de luciferase para ver onde as células estavam indo. Quer dizer, é uma terapia gênica através do Tracet, que, repito, o fato de ser minimamente invasivo o torna muito mais acessível. Fizemos várias análises, principalmente nos órgãos relevantes para a hematopoese no termo, e confirmamos a presença do produto do gene na medula óssea, PM é bone marrow, e no baço. Não notamos no fígado e no timo. Mas se a gente fizesse a mesma análise, em vez de por ELISA, por ddPCR, quer dizer, Digital Droplet PCR, que é um método mais sensível de detecção da proteína, a gente notou a presença também em todos os órgãos, inclusive no fígado e no timo. Bom, a lista de doenças que podem ser tratáveis por Tracet continua a se expandir. Como eu coloquei no começo, em 2024, aquelas são as doenças tratadas até o momento. E, em paralelo ao desenvolvimento experimental do Tracet, a gente já tem dados, eu creio, e espero poder ter mostrado a vocês, que justifique o uso clínico, o início do uso clínico dessa terapia. E aqui no Boston Children's Hospital, a gente vai começar isso com a UDR. Como eu disse também no começo, a gente já tem um local para a produção das células, porque eu não posso fazer aqui no meu laboratório e injetar em pacientes. O FDA controla tudo isso, e a produção das células tem que ser numa chamada GMP, que é Good Manufacturing Practice Facility. Então, são
entidades caríssimas que têm que ser confirmadas e certificadas pelo FDA, e existem uma local com a qual a gente já segurou um relacionamento chamada Landmark Bio. Isso aqui é só para ilustrar que a gente já está em contato com o FDA já há algum tempo e esperamos poder trazer isso para a clínica logo. Esse é um exemplo de um processamento de uma amostra humana do líquido amniótico. O FDA nos deu esses critérios de produção das células. A gente teria que fazer tudo isso para que a suspensão celular fosse clinicamente viável, e foi muito fácil, na verdade, passar o teste, e fizemos em níveis até melhores do que o FDA requisitou. E quando eu digo fizemos, eu quis dizer a Landmark Bio, ao reproduzir a nossa metodologia, foi capaz de ter índices até melhores do que o FDA pediu. Então, a gente está otimista de que isso vai realmente acontecer clinicamente, quem sabe esse ano que vem. Do lado internacional, é um enorme prazer para mim colaborar com o pessoal aí do Albert Einstein. Eu uso aqui esse Albert Einstein Hospital nas minhas palestras aqui, uso essas imagens para os estrangeiros, que eles reconhecem tudo isso, e sempre me dá muito orgulho ver que o Brasil vai estar no forefront dessa terapia. Antes de terminar, se a gente olhar as terapias celulares, a gente pode dividi-las em dois grandes grupos: a que tem impacto amplo e as que tem impacto mais estreito. Por definição, impacto amplo são relevantes a diversas doenças, e impacto estreito só algumas poucas doenças. Exemplos de impacto amplo: transfusões de sangue, transplantes de medula óssea, células de medula óssea. Exemplos de impacto mais estreito: terapias gênicas, engenharia de tecidos. Por que eu estou falando tudo isso? As terapias celulares de impacto amplo, as células normalmente não precisam ser modificadas, elas estão apenas fazendo o que elas normalmente já fazem na natureza. Uma transfusão de sangue, a gente está pedindo para as células fazerem o que elas normalmente fazem. Transplante de medula óssea é a mesma coisa. E Tracet parece entrar nessa categoria. Como eu mostrei nos modelos animais, é uma terapia aplicável a diversas doenças, com diversas células, e as células não precisam necessariamente ser modificadas. Algumas, a hematopoética, por exemplo, precisam ser modificadas, mas as mesenquimais não. Quer dizer, existe esse potencial de amplo impacto do Tracet, lembrando que é algo minimamente invasivo, é um procedimento no qual a gestante nem precisa ser internada. É um procedimento de outpatient office. Então, a gente tem motivos para estar otimista de que o futuro do Tracet é bem promissor. 2 slides antes de acabar. Uma outra aplicação dessas células amnióticas é na engenharia de tecidos. Aliás, foi assim que a gente começou, porque eu sou cirurgião pediátrico por formação, e a gente estava querendo fazer tecidos para corrigir defeitos estruturais. A gente diagnostica o defeito no feto por ultrassom, pega um pouquinho de líquido amniótico, isola a célula mesenquimal, faz um tecido com células do próprio feto, porque células amnióticas são células fetais, não maternas, e o feto teria seu próprio tecido com suas próprias células pronto para o reparo ao nascimento, ou às vezes até antes do nascimento. Aqui são alguns exemplos de tecidos que a gente pode fazer com essas células. Aqui em cima à esquerda é um pedaço de osso que a gente faz com célula mesenquimal no laboratório. Aqui embaixo à esquerda é um pedaço de tendão diafragmático. Aqui é um tubo de cartilagem feito com células mesenquimais de líquido amniótico no laboratório. E aqui é uma traqueia, mas um pouco mais detalhada em termos de a ferradura da cartilagem, também feita com esse líquido amniótico. Quer dizer, o princípio de engenharia de tecidos com essas células também está em andamento, mas isso é um desenvolvimento mais lento do que o do Tracet, e eu acho que vai acabar acontecendo clinicamente mais tarde. Tudo isso que eu falei muito rapidamente, desculpe se o português pipoquei no português, às vezes isso acontece, estou aqui há mais de 30 anos,
Mas tudo isso foi feito com a ajuda de vários residentes que passam pelo nosso laboratório, eles estão listados aqui, alguns poucos internos. Mais recentemente, eu tive o prazer de receber a filha de um grande colega, Samir, aí da faculdade. Eu ainda não coloquei ela aqui porque ela está no momento ainda fazendo algumas coisas, mas ela vai aparecer nesse slide também daqui a pouquinho. E obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Dario, foi excelente. Eu fiquei assim abismada com toda a capacidade, né, que o Tracet tem. E agora no final que você falou das células hematopoéticas e modificação genética, né, para doenças, né, que a gente tem essas mutações e tudo, eu fiquei bem abismada assim, né, na verdade, com a capacidade de aplicação dessas células, né? O Dario, eu tenho algumas questões para a gente discutir agora, que o pessoal foi mandando. Uma questão que apareceu bastante, eu vou tentar só colocar tudo em uma só, mas é se existe risco de resposta imunológica materna contra o Tracet administrado é, nesses pacientes, né, no feto, e se a célula pode atingir a circulação materna, e se a gente conseguiria detectar, por exemplo, se essa célula atingir a circulação materna. Bom, boas perguntas. Primeiro, existe a chance de resposta imunológica se forem células heterólogas, obviamente. Principalmente em células hematopoéticas. Células hematopoéticas heterólogas não engraft, não ficam no feto. Mas as células mesenquimais, elas são muito mais toleradas imunologicamente, mesmo as heterólogas, do que as hematopoéticas. Agora, boa parte dessa pergunta se refere a células autólogas, porque o princípio do Tracet, idealmente, envolve a coleta de uma pequena quantidade de líquido amniótico, a partir da qual as células seriam isoladas, expandidas e reintroduzidas. Quer dizer, o Tracet é um processo que pode ser feito completamente autólogo. Mas mesmo em células autólogas, ao serem manipuladas in vitro, elas talvez possam causar uma resposta imunológica, mesmo que sejam autólogas. Até agora a gente não viu isso. Nessas interações com o FDA, eles nos pediram para começar o Tracet apenas em aplicações autólogas, deixarem as heterólogas para depois. E eles sugeriram alguns testes a serem feitos, mas não a ponto de estarem preocupados ou nos proibirem de fazer a aplicação clínica inicial, principalmente por serem células autólogas que, na mesenquimal, pelo menos, não serão manipuladas geneticamente. Mas a noção de que células geneticamente manipuladas, ou mesmo células não manipuladas, possam levar a algum grau de resposta inflamatória é justificável, a gente simplesmente vai ter que examinar. Mas, repito, o princípio de uso autólogo, a princípio, minimizaria essa preocupação. Teve uma outra pergunta que você incluiu, qual foi? Juliana, teve mais de uma pergunta aí. Então, se essas células elas podem atingir a circulação materna, Sim, e como sim. que a gente pode detectar se isso acontecer? Sim, podem. Eu não tive tempo de mostrar. A gente pesquisou isso na mãe e muito interessante, porque a injeção, essas injeções que eu mostrei em animais, elas não podem ser feitas como em humanos, guiadas por ultrassom. Elas são feitas por cirurgia. O animal tem que ser aberto e cada um das cavidades é um útero bicorno, muitas vezes com 10, 12 animais. Cada cavidade tem que fazer uma injeção. A gente notou que as células vão para a mãe, sim, mas elas vão apenas, pelo menos até agora, a gente só as detectou na incisão na mãe. Essas células mesenquimais, elas vão onde tem problema, são uma espécie de polícia. Elas vão onde está havendo reparo tecidual. A gente notou que as células estão presentes nas cicatrizes da laparotomia do animal, mas não em nenhum outro lugar não tem. Agora, eu lembro que células fetais
frequentemente, ou células inteiras ou fragmentos de células fetais, frequentemente atingem a mãe. Essa circulação de células entre o feto e a mãe acontece normalmente. E eu lembro que a gente está injetando na cavidade amniótica. Para elas chegarem na mãe, tem que ser através da placenta. Isso acontece mesmo em gestações normais. É algo altamente interessante. Existem, aliás, mulheres que engravidaram versus mulheres que não engravidaram têm padrões de doenças diferentes e existe uma noção de que células fetais possam, aliás, proteger a mãe e, ao mesmo tempo, agredir a mãe. É complexo o assunto, mas o trânsito de células fetais entre o feto e a mãe é conhecido há bastante tempo. E o Tracet adiciona um outro elemento nesse trânsito que já normalmente acontece. Obrigada, Dario. Uma outra pergunta, bom, eles estão elogiando a aula, né? E algumas doenças genéticas causam estas malformações nos fetos. O protocolo em humanos prevê realizar exames como cariótipo, exoma? Sim, aliás, nos primeiros clinical trials, nós vamos ter que, só vamos, o FDA já falou que a gente só vai poder utilizar o tracer inicialmente em crianças com cariótipo normal. É um pré-requisito deles, pelo menos no começo. Mais para frente, eu acho que, conforme a segurança do método esteja se estabelecendo, anormalidades do cariótipo serão admitidas, mas inicialmente não. Tá. Doutor Dario, aí também vou tentar juntar tudo mais ou menos na mesma pergunta, né? Algumas coisas que vieram. Quais fatores específicos, por exemplo, idade gestacional, pode impactar, né, no sucesso do Tracet no tratamento de defeitos congênitos? E como que vai ser o acompanhamento pós-natal, nos pacientes que receberem esse tipo de tratamento, né? Como que vai monitorar o resultado, eventuais efeitos adversos disso? Ok, sua primeira pergunta é importante porque o princípio do uso autólogo leva tempo. A gente tem que tirar uma amostra de líquido amniótico, expandir as células para depois colocar de volta. Mas a boa notícia é que essas células mesenquimais amnióticas crescem muito rápido. De todas as células mesenquimais que eu já manipulei, elas são de longe as mais rápidas que as de medula óssea. E a gente já, com o pessoal da Landmark Bio, a gente viu que 3 semanas é suficiente para, a partir de uma simples amostra de menos de 5 ml de líquido amniótico, isso é possível obter mais de 100 milhões de células em cerca de 3 semanas. Quer dizer, dependendo de quando a doença é diagnosticada em útero, e atualmente a gente diagnostica problemas cada vez mais cedo, porque a resolução do ultrassom só melhora, eu não estou preocupado com o tempo. A gestação humana é de 40 semanas, a gente precisa de apenas 3 para gerar 100 milhões de células. Quer dizer, eu tenho certeza que será possível até fazer mais do que uma injeção durante uma gestação humana. Quantas injeções? Claro que vai depender de quando a gente vai começar o processo de procura de obtenção do líquido, etc. Mas não, é uma preocupação válida que a gente quis responder e a resposta foi de que não deverá haver problema. Em termos de acompanhamento pós-natal, depende da doença. Para a UDR, que é o retardo de crescimento intrauterino, que vai ser a primeira aplicação aqui, a lista é bastante grande, porque é uma doença que afeta praticamente todos os sistemas da criança. Então, vários subespecialistas estão fazendo parte do trial. Aliás, parte do motivo pelo qual tudo demora um pouquinho, principalmente nesse primeiro trial, é porque várias especialidades vão estar participando, todo mundo tem que fazer um input. Por exemplo, aquele dado que eu mostrei da Landmark Bio foi concluído em março desse ano. O documento que foi enviado ao FDA demorou 7 meses, foi recente. Justamente porque várias especialidades, várias pessoas tiveram que fazer um input no documento, principalmente em relação ao segmento pós-natal, para que o FDA possa aprovar. Está tudo ainda sob revisão, eu não sei quando, se e quando eles vão aprovar, mas é uma preocupação que também nós temos,
mas que não é difícil de executar. Doutor Dario, tem uma pergunta, na verdade, agora em relação às células, né? Como que essas células crescem em laboratório? É cultura celular comum em garrafas ou uso de bioreatores? Como que elas... Essas células, elas são como pestes. Crescem rápido, fácil. Como é que fala no Brasil? Vaso ruim não quebra. É, mas é, mas elas são ótimas, não são vaso ruim, mas são altamente resistentes. Essas células, lembre-se que elas estão num ambiente altamente hipóxico, no líquido amniótico, sobrevivendo lá e circulando entre lá e a placenta. E a gente vê uma correspondência disso in vitro, elas são muito robustas e crescem muito rápido. Não é difícil, tanto bioreatores como garrafas circulantes podem ser utilizadas, isso depende de quantas células você quer e em qual espaço de tempo. Mas a velocidade de expansão dessas células é um dos seus atributos melhores. O doutor Dario aqui é uma pergunta, mas já está lá para frente, né? Falando do Tracet, se é uma opção viável em termos de custos para os tratamentos futuros de IUDR e se tem alguma estratégia para reduzir custo e ampliar acesso. Então, a gente está mais para frente, né? Falando depois que É, a gente passou por tudo, né? é uma preocupação absolutamente justificável. Como quase tudo vai ser caro no começo, o orçamento aqui do primeiro clinical trial deve ultrapassar $1 milhão, mas como quase tudo, o preço vai caindo com o tempo. A cultura dessas células não é difícil. O que é caro é ter que fazer em GMP facilities. Essas facilities, como existem poucas delas, elas são certificadas pelo FDA, elas cobram caro. Mas é uma espécie de oferta e demanda. Conforme o número dessas entidades aumente, que deve aumentar conforme uma demanda seja criada, eu acho que o custo deve cair. Agora, esses são os custos aqui. No Brasil, o custo de expansão celular sob standards clinical grade devem ser bem menos caros, outros países menos caros. É uma resposta específica de cada país. Mas, ao longo do tempo, espero que caia, porque o princípio de armazenamento, cultura e armazenamento celular, principalmente células que não precisam ser manipuladas geneticamente, não é muito caro e complicado. Vide bancos de sangue, vide transplante de medula óssea. Todos eles eram caros no começo, mas aos poucos, com o tempo, ficaram mais acessíveis. Eu espero que a mesma coisa vai acontecer com o Tracer. E doutor Dario, tem mais uma questão. Eles queriam saber se existem controles ou etapas de inativação viral no processo de manufatura das células, como previsto para a legislação de terapias avançadas. Acho que essa questão de vetor viral, né, da modificação genética das células. Sim, existem, mas o Tracer inicialmente vai ser feito em células não manipuladas geneticamente. Nós vamos simplesmente magnificar o efeito anti-inflamatório das células mesenquimais. Então, é uma preocupação que não vai existir pelo menos no primeiro clinical trial, mas conforme as manipulações gênicas sejam consideradas, por exemplo, a hemoglobina a subunit B da hemoglobina, são preocupações que vão ter que ser introduzidas no protocolo de manipulação celular. Foi sensacional utilizar, né, essas células modificadas geneticamente para essas doenças, É, né, anemia falciforme, é uma coisa que tem se falado muito, né? o pessoal achava que essas células só chegam no feto através de punção do cordão umbilical. A gente demonstrou que não é verdade. Uma simples amniocentese reversa, elas atravessam a interface com a placenta e chegam na circulação fetal. Para minha surpresa, eu sou cirurgião por formação, mas para minha surpresa, todo mundo é comum em medicina as pessoas esquecerem o que é mais simples, né? A gente simplesmente testou e viu que dava certo.
Não, ótimo. Doutor Dario, a gente está em cima do horário, né? Queria agradecer imensamente a sua participação. É excelente, então, assim, abre uma janela enorme, né? E é claro que a gente fica muito agradecido de poder participar junto com você, né, desse projeto aqui no Brasil. Então, esse braço, né, do Tracet aqui. Então, a gente está, como o doutor Dario falou, a gente tem que fazer toda essa manipulação em grau GMP, a gente está nesse estágio para depois entrar na parte regulatória, né? A nossa Anvisa e o FDA, né, doutor? Então, a gente está seguindo junto para tentar, né, levar isso para a clínica o quanto antes, mas eu queria agradecer muito, doutor, pela sua disponibilidade de estar nessa manhã aqui com a gente. Obrigada. Prazer é todo meu. Desculpe se o português pipocou um pouquinho, mas Imagina. é um orgulho fazer parte dessa colaboração com o Brasil e de ter a atenção de vocês. Eu não estou vendo ninguém, estou falando aqui para uma tela em branco, mas obrigado a todos. O pessoal está mandando várias palminhas, agradecendo que a apresentação foi excelente. Obrigada, obrigada. A audiência também por estar aqui conosco hoje, mandar as perguntas e tudo foi ótimo. Obrigada, doutor. Um bom dia para você aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.